Para já também ouvir aqui a posição do JPP. Rafael Nunes, o JPP já tem definido a esta distância um sentido de voto relativamente ao programa de governo? Antes de mais, boa noite, Gil, boa noite aos colegas de painel, boa noite aos madeirenses e portugueses que assistem lá em casa. Eu já vou responder a essa questão. Eu gostava apenas de complementar o que disse aqui o Vítor Freitas em relação a esta segurança que Miguel Albuquerque deu ao representante da República, da garantia de que o Chega iria ou não iria bloquear o programa. Mas foi Miguel Albuquerque que deu essa garantia, ou terá dado essa garantia ao representante da República ou os partidos que lá foram? Não, foi Miguel Albuquerque que perante o representante da República disse que tinha condições de governabilidade, que tinha atingido algum acordo. Mas o representante ouviu os partidos todos. Exatamente. Imagino que ele colocasse as questões a todos os partidos. E quando ouviu o partido Chega, o próprio Miguel Castro deu uma garantia aos jornalistas que lá estavam presentes, dizendo que o Chega não dará hipóteses a um governo de esquerda. Verdade ou mentira? Com certeza. Com certeza. Desde logo fica a garantia que o Chega não dará hipóteses à esquerda em qualquer que seja o cenário governativo. Quer que lhe dê hipóteses? Porquê? Foi isto que Miguel Castro disse ao governante. Mas disse mais. Mas disse mais. Estão à espera que nos demos a mão. Mas disse mais. O Chega é um partido responsável e não será pelo Chega que não haverá governo na RAM. Claro. Não precisa de ser pelo Chega. Não será pelo Chega que não haverá governo na RAM. Ou seja, existirá um apoio ao governo, mas não será de esquerda, certamente, porque não existirá qualquer hipótese a um governo de esquerda ou um governo que tenha eventuais partidos de esquerda, nomeadamente o PS, que estava neste entendimento com o JPP. Muito obrigado. E é isto, Gil, que é preciso realmente... Não. Mas agora vamos ao sentido de voto do JPP. Naturalmente que o JPP, ao liderar depois uma proposta também de alternativa, uma solução de governo alternativa, que não passasse pelos 48 anos de compadrios, de eventuais suspeitas de corrupção e todo este monopólio que existe à volta do Partido Social Democrata, tomando esta atitude também de seriedade, de responsabilidade, de sentido institucional e, de certa forma, até de uma audácia, nós, naturalmente, que demos o passo em frente e dissemos estamos prontos, estamos presentes e estamos prontos a governar. Naturalmente que, perante esta situação, é muito pouco provável que o JPP venha a aprovar um programa que ainda não temos conhecimento, e é preciso mas ainda não temos conhecimento. Quando diz aprovar como? Pela abstenção ou votando a favor? Não, aprovar um programa, quer dizer, neste momento nós não sabemos o que Miguel Albuquerque vai trazer à Assembleia. Agora, o que o Governo disse na tomada de posse é que será um programa nos mesmos moldes do programa que foi apresentado em outubro. Um programa que não tinha qualquer solução para a preocupante falta de habitação, para os salários jovens, para os salários da população ativa, para as rendas altíssimas que hoje em dia assistimos, para as listas de espera, para as pensões miseráveis dos idosos que estão lá em casa a ouvir-nos a falar, para a elevada taxa de pobreza que se vive na região, para a pesada carga fiscal, para a ausência de um ferry no Porto do Funchal, para o elevado custo de vida que se vive na região. Portanto, se é um programa que neste momento não traz qualquer solução... Não são questões muito objetivas. Não, mas é um programa que não trouxe qualquer solução para todas estas preocupações, naturalmente não terá a confiança dos partidos que se mostraram prontos para ser alternativa a este governo. E estavam prontos a apresentar um programa nesta altura o JPP já tem também a decisão de que vai votar contra. O JPP não sabe qual é o programa de governo. É isto, não me pode perguntar o que é que eu vou alterar num programa, ou qual a minha opinião sobre a página tal de um programa que não existe, que não está entregue ainda. Acreditando em Miguel Albuquerque, que é algo que hoje em dia se torna muito difícil e cada vez menos prático, acreditando nas palavras de Miguel Albuquerque, é um programa que muito dificilmente terá qualquer tipo de benevolência por parte do JPP. Tanto que não seja o voto contra. Que não seja o voto contra. Rafael Nunes, eu pergunto também se da parte do JPP já recebeu algum telefonema, algum contacto por parte do Governo, neste caso por parte do PSD, para eventualmente discutir questões ligadas a um programa de governo. Não houve qualquer tipo de contacto, nem de Miguel Albuquerque, nem da liderança parlamentar do PSD, até porque acho que não faz qualquer sentido. A partir do momento em que o JPP se propõe a liderar uma solução de governo alternativa, acho que não faz qualquer sentido até haver esse contacto. Não, mas nós estamos perante um governo que é minoritário. Não era lógico que tentasse falar com todas as forças políticas para perceber até que ponto é que consegue ou não fazer com que o governo passe na Assembleia? Mas, há aqui uma coisa que nós não podemos esquecer. Que mais de 61% do voto popular foi dado
pelos eleitores a partidos que não constituem, que não são do PSD, portanto, que não querem Miguel Albuquerque enquanto presidente. O JPP tomou essa dianteira, tomou com transparência, se calhar até com a transparência que ninguém estaria habituado, e fomos de frente a frente a todos os madeirenses e porto-santenses. Nós estamos prontos a criar uma solução de governo. Nós só precisamos de que partidos como a Iniciativa Liberal, o PAN ou o próprio CDS que apoiem esta solução de governo alternativa. A partir deste momento, nós marcamos uma posição. Mas também parece, já aqui falamos disso, mas também parece que nessa altura não falaram com os outros partidos antes de apresentarem a tal proposta. O Chega ainda há pouco dizia que já teve em conversações, primeiro desde, e eu acho que vou conseguir desmascarar o Chega e todos os seus parágrafos. Não, é difícil desmascarar o Chega, às vezes é complicado. Mas, mais uma vez, disse ao representante da República, o Chega não entra em jogos de bastidores. Depois o que se viu hoje é que afinal houve uma conversa informal para ver se há apoio, se não há apoio, e eventualmente parece que houve apoio, porque o Chega aprovou a presidência do Parlamento indicada pelo PSD. Os senhores fartam-se responsáveis. Deixe-me acabar, que a voz também não está muito famosa. Deixe-me acabar. O que é que acontece aqui? O JPP foi o partido com a maior transparência possível, chegou à frente das câmaras e disse: nós temos um eleitorado que nos deu 9 deputados, nós estamos em condições, caso os partidos, a Iniciativa Liberal, o Chega, o CDS... Mas só conseguiram nessa altura e nesse momento apresentar-se com o PS. Mas nós estamos prontos para formar o governo. A questão é, mas aqui não houve qualquer tipo de jogo de bastidores, Gil. Aqui o que houve foi frontalidade em frente dos madeirenses a dizer: existe a possibilidade de, resta saber se os outros partidos vão ser cobardes, vão ser apáticos ou vão cumprir aquilo que defendem na Assembleia. Rafael, que é todos aqueles já agora uma questão. Que criticaram o PSD na altura, na hora H, não dão um passo em frente. Isto é cobardia política. O seu partido falou com Isto é cobardia política. Falou com quem? Nós tivemos a audácia, nós tivemos a atitude responsável e o sentido institucional de criar uma alternativa, de tentar arranjar uma alternativa, de tentar arranjar algo diferente que conseguisse realmente dar estabilidade e dar um rumo diferente. Rafael Nunes, já agora... A verdade é que depois houve um silêncio por parte do outro lado e depois nós vimos bem o que criou esse silêncio, qual foi o outro lado? Nomeadamente no CDS e aqui no nosso amigo do Chega. Não, do Chega, os senhores nunca falaram connosco. Não, não Chega que apoiou o CDS. Houve uma linha bem marcada em relação ao nunca falaram à luz da transparência que o Rafael Nunes estava a referir. Um bocadinho sem voz. À luz da transparência que estava a referir há pouco, que isso é uma questão que ainda não ficou muito clara, mas tem transparecido a ideia de que não seria Paulo Cafofo o nome a apresentar para uma eventual presidência do governo. O que é que estava definido? Gil, há aqui uma clara tentativa de alguma comunicação social a incendiar e a causar o caos numa conversa que houve entre o PS e o JPP, e eu vou buscar um dos mais velhos ditados populares que a população conhece, que é a falar que a gente se entende. É a falar que a gente se entende. Tem aqui a oportunidade de esclarecer. Não houve conversa de bastidores, acho que foi público, toda a gente via... Não, como é que foi decidido? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Houve uma declaração de princípios. Havia elementos comuns no programa do PS ou do JPP, houve uma tentativa de criar algo diferente. Agora, nunca em momento algum houve qualquer discussão da orgânica do governo. Houve uma liderança... Mas não tinham um nome para apresentar o representante. Houve uma liderança de programa. A partir do momento em que esta liderança de algo diferente... Mas a liderança era de quem? Era de quem? A partir do momento em que existe algo, uma proposta de algo, uma opção governativa diferente, aí sim poderia haver, se houvesse interesse por parte de partidos como o PAN, a Iniciativa Liberal e o CDS... Mas é crível que os dois partidos... Eu não consigo mesmo chegar ao final... Mas é crível, a luz de quem está a ouvir, é crível que dois partidos com a dimensão que têm, tanto o PS como o JPP, que somavam 20 deputados os dois, que eventualmente estavam à procura de outros 4 deputados, que não tinham já falado entre si quem vai liderar isto, quem será o nome que vamos apresentar ao representante. Mas o que acontece é que o que me está a dizer é a experiência de 48 anos de governação de interesses mesquinhos, que é que fica com esta... ninguém queria governar, mas é que não apresentar o nome. Não houve essa tendência de ir buscar aquele tachinho para aqui, para o amigo X, para o amigo Y, quem é que vai ser o diretor, quem é que vai ser o presidente da instituição.
instituição. Não, eu disse que Quem é que vai ser o estamos a- presidente do instituto? Não é o Rafael Nunes, Teixeira, mas não é normal. Gil, o que nós quisemos apresentarem o nome. inicialmente- Temos aqui o nome para apresentar. O que nós para fizemos Tinham que inicialmente apresentar. era criar um projeto diferente que pudesse realmente mudar o rumo à região. Mas a era partir os do dois. momento... Mas era o JPP que estava ali. Sim, mas também tem que responder às questões que Eu estou a coloco. tentar, mas não, Sim. daqui a pouco não consigo mesmo. Porque se deriva para outras coisas. A mim disseram que Mas o Paulo que- Cafô ficava numa secretaria e Elvia Sousa liderava o governo. Já lhe disseram certamente. Me outras coisas, disseram não sei se isso. foi o Jean Filipe Ramos que lhe disse isso. Não, Por acaso, não, reunião não, secreta. não. Por acaso não foi. Mas, Gil, Por acaso o Pial ganhou o seu partido. o que aconteceu aqui é que realmente havia este diálogo entre duas forças que juntas contabilizavam mais um mandato do que o PSD. E a partir desse momento, se existisse interesse por parte das restantes forças partidárias que conseguiria garantir os 24 mandatos da maioria absoluta da Assembleia, aí sim poderíamos falar numa orgânica estrutural do Mas governo. quem é que estava a liderar Neste o processo? Era o momento, JPP? naturalmente, que a partir do momento em que nós... Elvio Sousa já disse que, portanto, estava a ser liderado pelo JPP. Não, aí é que está. É uma questão... E o deputado Rafael Nunes disse-o aqui há bocadinho, sem querer, no início. Éramos nós que estávamos a liderar. Ande para trás, veja o programa. Mas eu digo... A mim o que me disseram foi Disse. O Fugiu-lhe a boca JPP. para a verdade no O início. JPP. O que saiu foi que Nós Elvia sabemos Sousa liderava o projeto e Vamos deixar o Paulo Cafô Rafael ficava Nunes numa secretaria. poder concluir, sim. Isto é Até um ar pela questão condicionado da e voz. assim vai ser um bocadinho complicado. E eu repito, numa atitude responsável, numa atitude palavra de seriedade, o JPP liderou uma solução de governo alternativa, juntamente houve um diálogo com o PS. Portanto, Penso e que o JPP a bater à porta do PS e não ao mas contrário. vocês querem meter... É porque a tendência disto é já colocar quem é que é o presidente, quem é que é o secretário. Mas- quem é que... mas a não solução é, tinha que isto é, ser uma, assim. isto é uma estrutura orgânica. que haver alguém. A estrutura orgânica do Precisamente. Ser um governo a colegiado. estrutura orgânica Tem do hierárquica. governo só seria constituída, eventualmente, depois de haver de assumirem posições, dos restantes partidos assumirem posições, do PAN, da Iniciativa Liberal, do CDS. De que serve dizer, era o presidente era este, o vice-presidente seria aquele, o secretário seria tal. Isto Mas é isso a também- lógica. isso Gil, também isto é aquela lógica viciada de 48 anos de governação social-democrata, em que as pessoas só fazem algo se tiver correspondente, o correspondente está na secretaria tal ou X ou Y. Rafael Nunes, mas nós estávamos a discutir uma presidência... E o que eu estou-lhe a dizer é que houve uma intenção normal de que o criar vosso uma nome- solução de governo nova. A partir do momento em que partidos como a Iniciativa Liberal ou o PAN disseram publicamente, uns mais em termos de redes sociais, outros nem tanto, outros foram um bocadinho mais diretos, e a partir do momento em que o CDS também, desculpa a expressão, mas encosta-se novamente ao colo de Miguel Albuquerque, naturalmente que este diálogo deixa de fazer efeito, porque nós já não conseguimos os 24. Portanto, de que servia falar de uma estrutura orgânica, de uma secretaria, de uma presidência, da presidência da Quinta Vigia, se não tivermos depois esta correspondência por parte? O que nós fizemos foi, houve um diálogo, houve um desafio, houve um apelo a todos aqueles que realmente Isso já sempre se percebemos, também houve alguns que se queixaram que nem foram comprometeram a falados. lutar contra a governação de Miguel Albuquerque e a governação social-democrata e os seus vícios, compadrios e monopólios durante tantos anos, mas que na hora H, na hora em que poderiam fazer algo, na hora em que poderiam se juntar àqueles que realmente tinham mandados para todos juntos conseguirmos arranjar uma solução alternativa, nesse momento ficaram sentadinhos no sofá e deram um passo atrás e Chama não os bons cumpriram pelos nomes, com aquilo. O que aconteceu? Foi muito simples. Rafael Nunes. Não, Chega não enganou ninguém. Até porque eu gostava de introduzir uma outra questão e se calhar já Chega, não engana ninguém. começava. Nós estamos no final do programa, mas ainda gostava de ouvir a vossa opinião sobre as eleições europeias. Pronto, dou a oportunidade ao Rafael Nunes. O JPP que não concorreu a estas eleições. O JPP não concorreu a estas eleições europeias. Isto é bom nós falarmos das eleições europeias, até porque, dada a importância deste género de eleições para uma economia como a nossa, e nós temos de ter a noção de que a nossa economia depende muito também dos fundos de financiamentos europeus, é de facto algo que é bastante importante. E também é importante termos alguma noção do que se passou nestas eleições. Nós, antes de mais, eu gostava de dar os parabéns ao Sérgio Gonçalves, foi o único eleito pela Madeira, num processo que começou com uma péssima negociação por parte dos partidos nacionais sobre as representações das regiões ultraperiféricas. E digo isto num momento fulcral do projeto europeu, em que se prevê uma redistribuição de verbas que pode vir a penalizar a Madeira, pode vir a penalizar as regiões ultraperiféricas e que era importante ter vozes madeirenses em Bruxelas. Os Açores, ao contrário da Madeira, conseguiram eleger 3 eurodeputados, o que é de facto significativo. Aos lugares onde for. Mas
quer a posição da deputada Rubina Leal, quer a posição do deputado Sérgio Gonçalves, que felizmente até conseguiu a eleição, revela a necessidade imperiosa da criação de um círculo próprio para as regiões ultraperiféricas. Nós, se somos ativos importantes na criação de um espaço europeu, se temos um estatuto próprio, mas isso até se não somos pode ser prejudicial. inclusive, não, vai diminuir se o somos número de inclusive, Neste momento as regiões de Madeira e Açores têm e passariam a ter duas. mas é porque podemos não ter nenhum. Também Isto é isso. depende da Também é esse risco. negociação. Até hoje isso nunca aconteceu. Isto depende da negociação Também é esse risco, não é? e muitas vezes da intromissão e da desconsideração das certas partidárias em Lisboa. E a questão é que, existindo círculos próprios para as regiões ultraperiféricas, e mais uma vez, nós somos ativos próprios para a criação do espaço europeu, se temos o estatuto próprio, se somos inclusive reconhecidos e diferenciados nos termos de funcionamento da União Europeia, nos tratados de funcionamento, então é da maior justiça que se materialize esta importância, garantindo que existem sempre eurodeputados por parte das regiões autónomas, mesmo que sejam menos, eventualmente. mesmo que sejam menos, mas que existam. Rafael Nunes, já agora, olhando para os resultados eleitorais, o JPP não concorreu, como sabemos, o JPP tem o peso eleitoral que tem na Madeira. Sente que os votos do JPP foram para alguma força política? Não, eu não gosto. Várias pessoas que nos ligaram e que não existindo, não concorrendo ao JPP nem foram votar, portanto é difícil. E aqui voltamos à questão da abstenção, dos 60% da abstenção. É difícil de tirar essa ilação e é uma ilação que é mais de demagogia e completa ignorância política, que foi o que fez José Manuel Rodrigues. José Manuel Rodrigues fez aquele ato que ficou-lhe um pouco feio, mas pronto, eu entendo que ainda está empolgado com os resultados eleitorais da Assembleia, mas não faz qualquer tipo de sentido tirar essa ilação. O que é importante neste momento, e neste caso, e nas eleições europeias, acho que é importante existir esse... o tal círculo eleitoral. Não, existir esse interesse por parte de todos os partidos é realmente valorizar a importância da União Europeia na nossa economia, e neste aspecto, infelizmente, foi apenas o Sérgio que foi eleito para estas negociações que serão importantes para a Madeira nos centros de decisão comunitários, mas é importante realmente dar esta importância e de certa forma, este carimbo, esta presença madeirense na Europa para conseguirmos, de certa forma, dar sustentabilidade. Nuno Maciel, também com Vítor Freitas, Rafael Nunes, Nuno Maciel e Miguel Castro, agradecer a vossa presença. É o ponto final nesta edição. Voltamos de hoje a uma semana para mais um debate parlamentar. Boa noite, fique bem.